Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e te ajudo a descobrir as belezas e os tesouros contidos nas narrativas bíblicas. Eu sou teóloga por formação. Para você que já é inscrita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não é inscrito, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro de Hashem, um tesouro do Altíssimo, um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Acionar o sininho das notificações para que tu possa ficar inteirado aqui com as narrativas bíblicas. Bíblia com Francisca, não esquece. Compartilha este conteúdo porque ele é maravilhoso, tá bom? Eu estou lendo para vocês, o livro de Jó, o livro que faz parte, esse livro de Jó que faz parte da grande poesia de sapienciais das narrativas bíblicas, tá bom? Eu vou ler o capítulo 34 para você. Nós estamos numa série de leituras do livro de Jó, completo, são 42 capítulos, nós já estamos no capítulo 34. Se você ainda não ouviu os outros vídeos, eu te convido a maratonar esses vídeos, porque eles estão maravilhosos, tem muitos ensinamentos. Tem uma playlist no canal só do livro de Jó. Se você gosta também de ler, não gosta do livro de Jó, mas gosta do Novo Testamento, também tem Novo Testamento, tem todos os evangelhos, tem os 4 evangelhos aí para você. E você gosta de hebraico, gosta de grego, também tem todo o alfabeto grego aí, o alfabeto hebraico, todos numa playlist aí no canal, tá bom? Então, basta você querer acessar, por enquanto é gratuito, então aproveita, porque este é o melhor tempo de aprender sobre as coisas de Deus. Sim, você está vendo aí na sua tela uma Bíblia grega chamada de Septuaginta. O que é Septuaginta, Francisca? Septuaginta significa 70. Porque esta Bíblia foi traduzida por 70 sábios judeus. Isso, 70 sábios judeus traduziram a Torá, traduziram os profetas, traduziram os livros sapienciais, no caso aqui, Jó, para a língua grega. Eles eram judeus, eles pegaram a Bíblia hebraica, né? A Bíblia que toda escrita em hebraico e aramaico, traduzir esses 70 homens sábios, esses 70, como que a gente chama? Maçoretas, traduziram para a língua grega a sua sagrada escritura, tá bom? Então, por isso ela se chama Septuaginta, porque em grego 70 é Septuaginta, tá bom? Então, é isso vocês vão descobrir ao longo do tempo aqui, estudando aqui comigo, vocês vão perceber que existem Bíblias assim com nomes, tem a Bíblia copta também, de língua copta, né? Que é a árabe, que os egípcios utilizam. Enfim, vocês vão descobrir muitas coisas, tá bom? Mas os textos são os mesmos, só que em línguas diferentes, tá bom? Então, se você quiser conhecer e saber, se você sabe ler o grego, você vai ler todos os livros do Antigo Testamento nesta Bíblia Septuaginta, ok? E o livro de Jó está lá nesta Bíblia, tá bom? Como Job, você vai ler aí como Job. Essa palavra tá complicada, né? Porque agora as meninas, enfim, as meninas que são GPs também diz que usam essa palavra Job. Job era para quem trabalhava, enfim, Job. Mas aqui no nosso caso é Job, né? Que é Jó, tá bom? Então vamos lá, vamos ler. Continuar aqui com Eliú. Eliú defende a justiça de Deus,
a tzedaká de Deus. Eliú defende a tzedaká de Deus. Eliú convoca os sábios. Vamos lá. Então, Eliú retomou a palavra e disse: escutai, sábios, minhas palavras. Vocês vão ouvir os jatos aqui em cima da minha casa, tá? Os aviões, porque eu moro a 30 minutos do aeroporto de Guarulhos, tá bom? Então, eu tô num horário de pico aqui em relação aos jatos que saem de lá, os aviões que saem, os helicópteros que ficam rodando por aqui também. Então, às vezes tem tráfego intenso de aeronaves aqui na minha região, nessa rua aqui onde eu moro, tá bom? Então, vocês vão escutar barulho aí normal, porque vocês sabem que aqui é orgânico e é bom que vocês saibam que aqui existe vida. E vocês sabem que vida é movimento, tá acontecendo o tempo todo movimentos, barulhos, enfim, tá bom? Então, mas ó, se atenta aqui no que eu vou falar para você, tá bom? Então, Eliú retomou a palavra e disse: escutai, sábios, minhas palavras, e vós, conhecedores, dai-me ouvidos, porque o ouvido examina as palavras, como a boca saboreia o alimento. Aliás, vocês se alimentaram bem neste Natal? Ou vocês chutaram o pau da barraca? Assim, eu comi de tudo, leitão e tudo mais. E às vezes eu fico pensando, né? Porque Jesus jamais iria comer um leitão. A cultura de Jesus não come leitão, não come porco. E aí eu vejo os cristãos se jogarem assim, né? Nos lombinhos, nos leitões, enfim, nos pernil da vida. Aí eu digo, olha, bom, fazer o quê, né? Enfim, nem vou falar que senão o pessoal tá dizendo, você tá colocando peso no povo, não sei o quê. Não, não é, gente. É que quando a gente começa a ter o conhecimento, dificilmente você vai colocar um leitão na sua mesa para saborear, vou dizer assim, um leitão. Ainda mais você sendo cristão. Judeu já não come mesmo, né? Então, eu não sei, Jesus jamais iria comer. Embora ele diz, a vida, claro, a vida é mais importante do que o preceito, sem dúvida nenhuma, mas existem restrições no sentido de alguns alimentos, sim, por conta da saúde da gente. Não é só questões religiosas, mas pela saúde da gente. A Bíblia, as narrativas bíblicas, esses textos, eles falam mais sobre a vida, sobre a preservação da vida. E a nossa vida, a preservação da nossa vida começa por meio do alimento, o que entra na nossa boca e também o que sai. Jesus diz, mas o que não é o que entra na nossa boca que prejudica o homem, mas é o que sai. Aí ele está falando em relação às palavras, mas existem sim alimentos que, se você não tiver cuidado e se não sair do teu corpo aquele alimento, você passa mal, tá bom? Vocês sabem vocês sabem muito bem. Muitos de vocês com certeza já passaram mal por ter ingerido um alimento e depois vocês se contaminaram com ele. Isso, tá? Então é isso. Falei. Pronto, falei. Então Eliú retomou a palavra e disse: escutai, sábios, minhas palavras, e vós, conhecedores, dai-me ouvidos, porque o ouvido examina as palavras, como a boca saboreia o alimento. Escolhamos para nós o direito, vejamos com nossos olhos o que é o bem. Estou falando aqui em relação, escolhamos o que é o bem, de que nós podemos nos alimentar, de boa palavra, de boa música, de boa, enfim, né? Eu tava esse Natal eu percebi uma coisa, vocês viram, eu tomei vinho, né? Outro dia, às vezes eu apareço, mas às vezes é um vinho só, uma taça de vinho.
Aí são vários vídeos que parece que eu tô tomando todas as vezes um vinho, mas não é, gente. Às vezes é uma vez só e, enfim. Só que eu notei, assim, que eu não tô mais muito afim, sabe? Eu passo o ano inteiro, se deixar, eu passo o ano inteiro sem precisar colocar na minha boca nada. Mas eu senti agora dessa vez que já não é mais, pra mim, já não tenho mais tanto tesão pela bebida, nem, sabe? Claro que uma tacinha eu tomo, tá? Não tô dizendo que não, mas eu não vai mais uma garrafa inteira, não vai mais. Vai no máximo meia taça, sabe? De vinho, de espumante, de champanhe, enfim, tá? Eu tô assim nessa fase, acho que eu tô ficando velha já, né? Já tô chegando a uma certa idade, então a gente vai começando o próprio organismo da gente vai começando a rejeitar certos alimentos, certos exageros que a gente quando era jovem cometia, entendeu? Então eu tô nessa fase. Por isso eu falei em relação e realmente Jesus jamais iria comer um leitão, tá? Acho até estranho isso. Mas vamos voltar aqui. Escolhamos para nós o direito. Vejamos com os nossos olhos o que é o bem. Os propósitos dos ímpios, os propósitos dos injustos. Porque Jó disse, eu sou justo, mas Deus afasta meu direito. Porque vocês sabem toda a situação que Jó está passando, né? Então, contra meu direito, passo por mentiroso. Ou seja, Jó era uma pessoa justa, mas a vida dele mostrava outra coisa diante dos olhos dos seus amigos, diante dos olhos dos seus vizinhos, diante dos olhos... Tem religiões que dizem assim, se a pessoa não for isso aqui, por que a vida dela é desse jeito? Colocando peso na pessoa, né? Então, aí, pelo livro de Jó, você percebe, né? Que ele diz assim, porque Jó disse, eu sou justo, ele era justo, mas Deus afasta meu direito. Por que Deus afastou o direito dele? Porque havia um julgamento ali, um tribunal de Deus, onde Satã pediu para pegar a vida de Jó, transformar a vida de Jó no inferno, né? Para ver se Jó realmente era fiel a Deus. E existem muitas situações na vida da gente que não depende somente da gente, depende de outras pessoas. E tem pessoas que realmente querem, às vezes, prejudicar a gente. Às vezes por nada. Às vezes é só porque elas acham teu olho diferente, porque elas acham teu cabelo diferente, elas acham teu jeito alegre de ser diferente, enfim, tem milhares de coisas que a gente não vai saber responder tudo, sabe? Então Jó estava passando por isso, ele era justo, mas só que ele estava passando por situações que não mostrava que ele realmente era justo, né? Porque o direito dele, Deus havia afastado, o direito dele continuar vivendo a sua vida, de ter a sua saúde, de ter o seu gado, de ter os seus filhos, e foi tirado tudo isso dele, né? A única pessoa que ficou lá com ele foi a mulher dele. E ainda dizendo, abençoa o teu Deus e morre. Vocês sabem que, no caso, ela estava ironizando, né? Na verdade, ela estava dizendo, amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Só que ela ficou do lado de Jó. Então, olha só, porque Jó disse, eu sou justo, mas Deus afasta meu direito. Contra meu direito, passo por mentiroso, sem transgressão. Estou ferido pelas flechas. Quem é valente como Jó? Quem é corajoso como Jó, né? Que bebe sarcasmo como água, que faz companhia aos que praticam a injustiça, andando com homens perversos. Porque ele disse, de nada aproveita ao corajoso, ao valente, ser agradável a Deus. Não adianta você ter coragem e ser agradável a Deus, de nada você aproveita. Esse é o questionamento que ele está fazendo, né? Que Jó faz. Deus estabelece o direito. Por isso, homens de coração, escutai, homens de mente
escutai-me. Longe de Deus a perversidade e do Todo-Poderoso a injustiça. Ou seja, a injustiça e a perversidade está longe de Deus, né? Pois ele recompensa a obra do ser humano e conforme seu caminho, assim o faz encontrar. Na verdade, Deus não julga como o perverso, ou seja, graças a Deus, Deus não nos julga como um perverso. Você já viu como é que um perverso nos julga? Pois é. E o Todo-Poderoso não exorta o direito. Quem lhe confiou a terra? E quem dispôs o mundo inteiro? Se ele o tomasse a peito, retirasse seu espírito e seu sopro de si, toda a carne morreria, sem exceção, e o ser humano ao pó retornaria. Ou seja, sem esse sopro de Deus, quando não temos o sopro de Deus, a gente morre, a gente está dentro da sepultura, tá bom? Deus restaura porque está comprometido. Vamos lá. Portanto, compreende e escuta isto. Dá ouvidos à voz de minhas palavras. Pode aquele que odeia o direito governar? Imagina uma pessoa que não gosta da justiça, não gosta do direito, de dar o que é direito a toda aquela pessoa humana. Imagina uma pessoa dessa governando. Sabe o que vai acontecer? O povo, quando um injusto, um perverso governa, o povo geme, mas não é de prazer não, é de dor. O povo geme de dor quando o injusto, quando uma pessoa perversa governa. Então, pode aquele que odeia o direito governar? Declararias perverso um justo poderoso? Alguém chama um rei inútil? Ou de perverso os príncipes? Imagina, fica na frente de um príncipe, só mesmo a primeira dama, né, Rosângela, chamou o moço lá, mandou o cara ir se fu, né? Um dos caras mais poderosos do mundo, assim, no sentido de economia, né? Então, olha só, que ela diz, declararia o perverso um justo poderoso? Alguém chama um rei de inútil? Foi mais ou menos isso que ela fez, né? E de perverso os príncipes, né? Ela foi corajosa nesse sentido, mas foi feio o que ela fez, né? Ele não tem consideração pelos potentes e não discrimina entre rico e pobre, porque todos são obras de sua mão. Ou seja, para Deus não importa se tu és rico, se tu nasceu em berço de ouro ou não, né? Aliás, eu já vi berço de ouro, já vi cama de ouro, só da Cleópatra, lá no Egito, lá no Museu do Cairo. Essa eu vi. Mas eu, sinceramente, eu prefiro a minha cama, bem confortável, viu? Ele não tem consideração pelos potentes e não discrimina entre rico e pobre, porque todos são obra de suas mãos. Em um instante morrem à meia-noite. São agitados os povos e desaparecem, são removidos os fortes sem mão humana, porque seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e todos os seus passos ele vê. Não há obscuridade nem escuridão, onde se possam esconder os que praticam a iniquidade, porque ele não fixa ao homem um tempo para comparecer diante de Deus em juízo. Ele enfraquece os poderosos sem os interrogar e coloca outros em seu lugar, porque ele reconhece suas obras, derruba-os de noite e são esmagados. Como perversos os fere em seu lugar à vista de muitos, porque eles deixam de o seguir e não compreendem nenhum de seus caminhos, fazendo chegar o grito do pobre até Deus. Ele, porém,
escuta o grito dos oprimidos. Vocês percebem por que as campanhas da fraternidade, da CNBB, utilizam às vezes umas palavras assim, o grito dos oprimidos, marcha pelo grito dos oprimidos. Eles tiram daqui, gente, eles tiram das narrativas bíblicas. Os bispos não tiram nada da sua própria cabeça, eles geralmente não, eles sempre vão atrás da Sagrada Escritura, pegam uma frase e dissecam todo o ensinamento, assim, estudam com o povo esse ensinamento. Por isso aqui, ó, o grito do pobre, o grito dos oprimidos. Então, fazendo chegar o grito do pobre até Deus. Ele, porém, escuta o grito dos oprimidos. Se ele ficar quieto, quem o declarará perverso? Se esconder sua face, quem o verá? Ele vigia sobre os povos e os humanos, para que não reine o homem injusto, para que não reine o homem ímpio, e haja armadilha para o povo, porque quando um ímpio, um homem injusto, governa, ele é uma armadilha para o povo. Jó comporta-se como um ímpio. Acaso Jó disse a Deus: enganei-me e não pecarei mais? Ensina-me para que eu possa ver. Se cometi uma injustiça, uma iniquidade, não o voltarei a fazer. Pagará ele segundo o teu critério, se discordares. Já que tu és que escolhes, não eu. Então diz: o que sabes? Os homens sensatos dir-me-ão, bem como o valente sábio que me escuta. Jó fala sem conhecimento, e suas palavras são sem entendimento. Que Jó seja examinado até o fim, pelas suas respostas, como as de homens iníquos, homens injustos, porque acrescentou a seu pecado a transgressão, lança a dúvida no meio de nós e multiplica seus discursos contra Deus. A dúvida, o que significa dúvida? Dúvida é sempre a divisão, né? Uma dúvida. Você duvida, se duvida, tem divisão, vai logo ter uma divisão aí, então, né? Então, é isso. Deixa eu falar agora mais sobre 34. Deixa eu ver o que diz aqui. Jó 34:1. Eliú convoca solenemente os sábios para examine junto o caso de Jó. Ou seja, é um tribunal, né? Nesse pequeno tribunal, ele coloca-se como o intérprete de Deus. Vocês sabem, por exemplo, quando você está num tribunal, o juiz, ele é como um intérprete de Deus, tá? O juiz se torna um Deus aqui na Terra, tá? Porque ele decide sobre a vida de outras pessoas, tá? Então, é nesse sentido. Intérprete de Deus. Segundo Eliú, as queixas de Jó são um verdadeiro sarcasmo, pois sua afirmação de inocência é uma pretensão insustentável, que apenas revela a sua iniquidade, a sua injustiça, né? Tomando como testemunhas os homens de coração. Lembrando que na cultura hebraica, o coração é o lugar do que? Da inteligência. O coração é o lugar da inteligência, justamente como eu falei para vocês no vídeo anterior, é o lugar da nossa mente. O coração na língua hebraica é o lugar da nossa mente, onde haja a nossa inteligência, tá bom? A nossa intelegre, né? Inteligência. Isso mesmo. Eliú invade as questões de Jó com uma exclamação solene, retomando em seguida seus argumentos. A soberania de Deus é uma garantia de sua justiça. Jó deve colocar-se na mesma atitude que Eliú assumiu para si próprio. Considerar Deus
e seu agir diligentemente, sem as precipitações provocadas pelo imediatismo do sofrimento ou por uma tradição cristalizada. Eliú não vê outra alternativa senão examinar e provar Jó, né? Quando você está à prova, você tem que provar que você é, digamos assim, no caso de Jó, que Jó é fiel a Deus, né? Fiel para com Deus, ele é íntegro para com Deus, né? Jó nunca pronunciou tais palavras, apenas se limitou a afirmar que não compreendia o agir de Deus. Portanto, o agir de Deus. Aqui eu termino a leitura do capítulo 34 do livro de Jó. Logo eu volto. Hoje é dia 27 de dezembro de 2024. Nós estamos nessa sequência de leituras do livro de Jó, nos últimos capítulos de Jó, para fecharmos esse ciclo de leitura do livro de Sapiencial, dessa poesia maravilhosa do livro de Jó. Já ainda neste ano de 2024, nós vamos chegar até o capítulo 42. Eu li para você neste momento, hoje, dia 27 de dezembro de 2024, o capítulo 34 do livro de Jó. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida preciosa de cada um de vocês e minha também, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau.